O pior som do universo é o eco da risada da sua própria família rindo de você. E era isso que ecoava nos meus ouvidos durante o jantar de noivado do meu irmão, minha mãe, meu pai e meu irmão, Léo. Os três, com os rostos iluminados, se divertindo com o espetáculo. A estrela desse showzinho era a noiva do meu irmão, Chloe Sampaio. Quem é que quer ser contadora? Ela disse com os olhos fixos nos meus. É tão sem graça. A onda de risadas me atingiu do outro lado da mesa. Eu já estava bem familiarizada com meu papel de invisível, a confiável. Tentei me concentrar no meu frango, mas Chloe ainda não tinha terminado seu número. É até fofo que você ache que seu projetinho de planilha é uma empresa de verdade, ela acrescentou com um sorrisinho de deboche. Mais risadas se seguiram. Eu coloquei meu garfo cuidadosamente sobre o prato. O tilintar suave do metal contra a cerâmica cortou o barulho. Você está falando da Veritas, afirmei, com a voz baixa, mas firme. Sua empresa está tentando comprá-la. Chloe apenas riu de novo, um som desdenhoso e superficial. Estamos sim, por uma merreca. Não, eu disse, encontrando o olhar dela diretamente. Você não pode comprá-la. E por que não, Amélia? Ela desafiou. Porque, respondi suavemente, a dona sou eu. As risadas morreram. Simplesmente engasgaram em suas gargantas, suspensas no meio da respiração. O sorriso do meu pai congelou em seu rosto. Meu irmão apenas me encarava, a boca ligeiramente aberta. Essa foi a noite em que a guerra realmente começou. Mas antes de entrarmos em tudo isso, me faça um favor e clique no botão de curtir. Inscreva-se no canal e deixe um comentário me dizendo de que parte do mundo você está assistindo. Minha família era uma produção teatral e nossas vidas eram a peça. Meu pai, Roberto, era o diretor, obcecado com aparências. Minha mãe, Leonor, era aí a produtora, cuidando da nossa imagem pública. Meu irmão, Léo, era a estrela inquestionável. E eu era parte do cenário. Aquela árvore pintada e silenciosa no canto do palco, uma parte necessária da cena, mas nunca o foco. Essa verdade nunca pareceu tão real quanto no caminho de volta para casa daquele jantar desastroso. O silêncio dentro do carro era um peso físico. Um silêncio terrível e denso que parecia pressionar meus tímpanos. Léo estava ao volante de seu cupê de luxo novinho em folha. Eu estava, como de costume, no banco de trás. Meus pais, na frente. Minha mãe apenas olhava pela janela para a escuridão que passava. Meu pai segurava o puxador acima da porta, os nós dos dedos completamente brancos. Finalmente, minha mãe quebrou o silêncio. Sua voz estava tensa de raiva. Bom, Amélia, você com certeza causou uma impressão e tanto. Ela nem se deu ao trabalho de olhar para mim, falando com meu reflexo no vidro. Ela me insultou, mãe. Eu disse, minha própria voz mal passando de um sussurro. Ela estava brincando, minha mãe retrucou. Era só uma provocaçãozinha entre amigos. Você levou a sério demais. Deixou todo mundo sem graça. Os pais da Chloe estavam sentados bem ali. Ela chamou minha empresa de projetinho de planilha, repeti. Você precisa aprender a aceitar uma brincadeira, Amélia. Meu pai interveio, sua voz dura como pedra. Você envergonhou seu irmão, nos envergonhou. Fez o Léo e a noiva dele parecerem idiotas. Ela fez a si mesma parecer uma idiota. Sussurrei para mim mesma. O que você disse? Meu pai exigiu, virando a cabeça bruscamente. Nada, eu disse. Então Léo finalmente falou. Ele me olhou pelo espelho retrovisor e seus olhos eram frios como gelo. Você não tem ideia do que acabou de fazer, Amelinha. Você tinha que ter o seu momentinho, não é? Não podia simplesmente deixar a noite ser minha. Sua noite, pensei. A noite em que sua noiva me chama de sem graça e nossa família inteira ri, mas não disse em voz alta. Apenas observei as luzes da cidade passarem riscadas pela janela. Essa era minha família. Eles não estavam bravos pelo dinheiro. Eles nem conseguiam ainda compreender a dimensão do dinheiro.
Eles estavam furiosos porque eu havia saído do meu personagem. Eu havia abandonado o papel que me foi designado. Eu deveria ser a confiável, a prática. No dicionário da minha família, prática era sinônimo de fracassada. Lembro-me de quando consegui meu primeiro emprego de verdade em uma prestigiosa firma de contabilidade. Eu estava tão orgulhosa, tinha todos os benefícios, um ótimo salário inicial. Meus pais decidiram dar um jantar para o Léo. Léo tinha acabado de receber uma promoção. Era uma mudança lateral para um departamento diferente, que nem sequer incluía um aumento de salário, mas vinha com um novo título chique, líder criativo associado, ou algo igualmente pomposo. Durante o jantar, meu pai colocou o braço em volta dos ombros de Léo. "Este é meu filho", ele anunciou para a Shinsala. "Ele é a mente criativa. Ele vai mudar o mundo." Minha mãe sorria radiante. Ele puxou ao pai. Um verdadeiro visionário. Um dos sócios do meu pai se virou para mim. "E você, Amélia? O que anda fazendo?" "Eu sou contadora forense", eu disse. "Acabei de passar na minha última prova de certificação." O homem pareceu genuinamente impressionado. "Forense? Parece sério? Tipo para a Polícia Federal?" "Mais ou menos", comecei. "Eu rastreio fraudes financeiras em grandes corporações. Encontro dinheiro que desapareceu." Antes que eu pudesse elaborar, minha mãe interrompeu. "Ah, é uma carreira muito estável", ela disse com um sorrisinho forçado. "A Amélia é a nossa prática da família. Graças a Deus alguém na família é." Todos deram uma risada educada. A conversa voltou imediatamente para o Léo. Eu era a prática. Eu era a estável. Eu era o pano de fundo. Eu era a pessoa para quem eles ligavam quando suas declarações de imposto de renda eram complicadas demais. Eu era quem tinha que ajudar meu pai a rebalancear sua carteira de investimentos. Eu era quem tinha que explicar para o Léo pela 10ª vez por que ele não podia declarar sua viagem inteira para Trancoso como uma despesa de negócios. Eles dependiam da minha estabilidade, usavam minha inteligência, mas nunca realmente me viam. Eles só viam status, as mensalidades do clube de campo, os carros de luxo, as redes sociais perfeitamente curadas. O perfil online da minha mãe era sua ocupação em tempo integral. Fotos de suas rosas premiadas, fotos dela em almoços de caridade, fotos do meu pai em seu veleiro e uma galeria infinita de fotos do Léo. Léo recebendo algum prêmio de marketing, Léo e Chloe em um evento de gala, Léo fechando um grande negócio. Se você rolasse pelo feed da minha mãe, seria perdoado por pensar que ela só tinha um filho. Eu era um fantasma. Ocasionalmente, eu aparecia no fundo desfocado de uma foto de Natal, ligeiramente fora de foco. Meu pai era obcecado com a ideia de poder. Ele era sócio sênior em um escritório de advocacia respeitável, mas nada notável. Ele estava sempre citando nomes. "Estive jogando golfe com o juiz Medeiros hoje", ele dizia. "O CEO do Grupo Castilho é membro do nosso clube." Um homem muito poderoso, ele se gabava. Para ele, meu trabalho era uma fonte de leve constrangimento. Eram apenas números, era um trabalho silencioso, eram planilhas. "Não há poder real nisso, Amélia", ele me disse uma vez. "Você está apenas conferindo o trabalho dos outros. Você não está criando nada." Ele não poderia estar mais errado. Eu estava criando algo muito maior do que ele jamais poderia compreender. Mas minha família não queria uma criadora, não queria uma gênia, não queria uma milionária. Eles queriam a Amélia sem graça. Eles queriam a filha quieta, que os fazia parecer bem por ser tão comum em comparação. O jantar foi uma catástrofe para eles, não porque Chloe tinha sido cruel, mas porque eu me recusei a ser pequena. Quando finalmente chegamos em casa, minha mãe se virou para mim na porta da frente. "Você precisa ligar para a Chloe e pedir desculpas", ela afirmou. "Eu não vou", eu disse. "Amélia", meu pai alertou. "Vou para a cama", anunciei, e subi as escadas deixando-os sussurrando com raiva no hall de entrada. "Ela é tão difícil."
Não sei o que deu nela. É aquele trabalho maçante dela. Fechei a porta do meu quarto e sentei na beirada da cama. Eu tinha 28 anos morando no meu quarto de infância e eu tinha 45 milhões de reais parados em uma conta bancária da qual meus pais não tinham a menor ideia da existência. Eu era a sem graça, eu era a confiável e eu era a única pessoa naquela casa inteira que detinha algum poder real e por isso eles me odiavam. Por 4 anos, minha família acreditou que eu era uma reclusa. Eles me viam como a filha triste e quieta, aquela que passava as noites de sexta-feira em casa, aquela que não namorava, aquela que não fazia nada além de trabalhar. Você precisa sair mais, Amélia, minha mãe dizia, sua voz pingando pena. Não é saudável ficar só no seu quarto o tempo todo. Estou bem, mãe. Só estou cansada. Você está sempre cansada, querida. Ela estava certa. Eu estava perpetuamente exausta. Mas eu não estava assistindo a filmes antigos. Não estava lendo livros. Eu estava construindo a Veritas. Tudo começou no meu antigo emprego. Eu era auditora júnior em uma firma grande e sem alma. Fui colocada em um caso enorme envolvendo uma empresa de logística. Passei meses em uma sala apertada e sem janelas, debruçada sobre os registros de pagamento a fornecedores. Todos os outros na equipe insistiam que os livros estavam limpos, mas eu tinha um pressentimento, uma coceirinha na nuca, um padrão que eu não conseguia identificar direito. Os números eram quase limpos demais, os custos eram consistentes demais. Então comecei a cavar, no meu tempo livre. À noite, aprendi a programar sozinha. Puxei todos os dados financeiros deles para um programa que eu estava construindo do zero. Escrevi um algoritmo, um bem simples no início. Ele foi projetado para procurar anomalias e padrões que um auditor humano poderia ignorar. Em uma noite de terça-feira, exatamente às 2h17 da manhã, eu rodei o código. A tela do meu monitor se acendeu com alertas vermelhos. Eu tinha encontrado um fornecedor fantasma, uma empresa de fachada registrada em um paraíso fiscal. A empresa de logística estava fazendo pagamentos enormes e regulares a esse fornecedor fantasma por serviços inexistentes. A empresa de fachada pertencia ao cunhado do CFO. Eles estavam desviando quase 30% dos lucros da empresa, milhões de reais por ano. Levei minhas descobertas ao meu supervisor direto. Ele ficou perplexo. Como você encontrou isso? Todos nós verificamos esses livros. O programa encontrou, eu disse. Ele me disse para tirar o resto do dia de folga. Na manhã seguinte, os sócios da firma me convocaram para a sala de reuniões principal. Tinha certeza de que estava encrencada. Em vez disso, eles me disseram que eu havia salvado a firma de um processo judicial gigantesco. Me chamaram de gênio e então pegaram meu código, o absorveram no software proprietário da firma e me deram um bônus de 10 mil reais. Eles haviam roubado minha criação. Pedi demissão 2 semanas depois. Voltei para casa. Meus pais ficaram horrorizados. Você está se demitindo? Do seu emprego estável, com benefícios? Meu pai gritou. Você vai simplesmente voltar para o seu quarto de infância? Minha mãe chorou. O que vamos dizer às pessoas? Digam que estou tirando um período sabático, eu disse. Isso é vergonhoso, Amélia. Léo interveio, seu rosto uma máscara de nojo. Vou trazer a Chloe aqui na semana que vem. Por favor, tente, sei lá, parecer produtiva. Eu não me importava. Eu tinha meu acerto. Tinha minha raiva justa. E tinha meu cérebro. Pelos 4 anos seguintes, vivi uma vida dupla. De dia, eu era a Amélia sem graça. Jantava com minha família. Ouvia meu pai falar sem parar sobre seu jogo de golfe. Ouvia minha mãe planejar bailes de caridade. Ouvia Léo se gabar de sua última estratégia de marca. Eu assentia. Eu sorria. Eu dizia, que legal! Mas à noite, eu construía minha fortaleza. Eu trancava a porta do meu quarto. Comprei 3 computadores de última geração. Minha mesa era um conjunto de 4 monitores brilhantes. Enchi blocos de anotações com linhas de código.
Aprendi Python avançado sozinha. Estudei frameworks de IA e modelos de aprendizado de máquina. Peguei aquele algoritmo simples que construí no meu antigo emprego e o transformei em um monstro. A Veritas não era mais apenas um programa, era uma inteligência. Você podia alimentá-la com todo o histórico financeiro de uma empresa. Cada e-mail, cada nota fiscal, cada transferência bancária, cada mensagem de texto interna. Em questão de segundos, ela encontraria a mentira. Encontrava funcionários fantasmas na folha de pagamento. Encontrava relatórios de despesas superfaturados. Encontrava contas offshore ocultas. Encontrava conflitos de interesse. Era elegante. Era perfeita. E era toda minha. Mantive tudo em segredo absoluto por duas razões principais. Primeiro, eu sabia que minha antiga firma eventualmente tentaria me processar. Eles alegariam que meu código era baseado no trabalho que fiz para eles. Eu tinha que permanecer em silêncio, invisível, até que minha posição fosse inatacável. Segundo, eu conhecia minha própria família. Se eu tivesse contado a eles, eles teriam, sem querer, destruído tudo. Meu pai teria tentado ajudar trazendo seus amigos do golfe como investidores, que teriam exigido uma participação majoritária e me dito como tornar tudo mais comercializável. Minha mãe teria contado a todo mundo que conhecia. Ela teria se gabado no clube de campo e as pessoas erradas teriam ficado sabendo. E Léo teria sido o pior de todos. Ele teria tentado levar o crédito. Teria se autodenominado o visionário, o cara das ideias. Teria exigido o título de CEO e teria levado a operação inteira à falência, em 6 meses. Então eu não disse nada. Meu silêncio era meu escudo. Minha vida sem graça era minha camuflagem. Enquanto eles iam a festas, eu programava. Enquanto eles estavam de férias no Caribe, eu depurava minha IA. Enquanto eles riam de mim por ser tão confiável, eu estava construindo uma arma. 1 mês antes do jantar de noivado, recebi um e-mail. Era de um dos maiores conglomerados de software do mundo. Um titã no setor de segurança e finanças. Eles tinham ouvido um sussurro, um boato sobre uma nova e impossivelmente poderosa ferramenta de auditoria. Marcamos uma videochamada. Era só eu, no meu quarto de infância, e 6 executivos em uma elegante sala de reuniões na Faria Lima. Eles estavam céticos. Olharam para mim como se eu fosse uma criança brincando com um brinquedo. Então, senhora Barros, começou a negociadora principal. Vamos ver o que você tem. Compartilhei minha tela e fiz uma demonstração. Usei um conjunto de dados públicos de uma empresa que havia falido devido a uma fraude interna massiva. Rodei a Veritas. A análise levou 10 segundos. A tela se encheu de alertas vermelhos. Setas apontavam para as transferências bancárias fraudulentas exatas. Destacava os nomes dos executivos envolvidos. Até mesmo cruzou referências com suas postagens públicas em redes sociais, mostrando-os em um iate que havia sido comprado com o dinheiro roubado. A sala de reuniões ficou em silêncio absoluto. A negociadora principal apenas olhou, depois tirou lentamente os óculos. Meu Deus, ela sussurrou. A próxima chamada foi sobre o preço. Eles abriram com uma oferta de 30 milhões de reais. Eu disse não. Eles pareceram chocados. Acho que ninguém nunca tinha dito não a eles antes. Meu algoritmo é impecável, eu disse. Não é apenas mais uma ferramenta. Ele se tornará o novo padrão da indústria. Ele tornará seu software atual obsoleto. O que você quer, senhora Barros? Perguntou a negociadora. 45 milhões, eu disse. E 10% de royalties sobre todos os contratos futuros que utilizem o motor da Veritas. Eles tentaram pechinchar. Eu não cedi. Esse é o meu preço, afirmei. Esta ferramenta vale 10 vezes esse valor. Vocês sabem disso, e eu sei disso. 2 dias depois, eles concordaram. O acordo foi oficialmente assinado 1 dia antes do jantar de noivado. O dinheiro estava em uma conta de garantia. E eu estava sentada àquela mesa,
uma multimilionária de 28 anos, ouvindo Chloe Sampaio me chamar de uma contadora sem graça com um hobby de planilhas. A ironia era tão potente que quase me fez rir alto. Eu não planejava revelar nada. Meu plano era esperar até que a fusão se tornasse pública, conseguir meu próprio apartamento na cidade e então enviar à minha família um e-mail educado e informativo. Mas Chloe me provocou. Ela provocou a sem graça e descobriu do que eu era realmente feita. O caminho para casa foi silencioso e agonizante, mas o verdadeiro ataque começou no momento em que fechei a porta do meu quarto. Meu celular acendeu, zumbindo insistentemente contra a madeira da minha mesinha de cabeceira. Era minha mãe. Mãe, Amélia, estou profundamente decepcionada com você. Você arruinou completamente a noite especial do seu irmão. Eu apenas olhei para a mensagem. Arruinei a noite dele? Meu celular vibrou de novo. Mãe, a Chloe está aos prantos. Os pais dela ficaram horrorizados. Você fez uma cena. Foi egoísta e cruel. Senti um sentimento frio e vazio se espalhar pelo meu estômago. Egoísta? Mãe, você precisa ligar para a Chloe e pedir desculpas imediatamente. E para o seu irmão. Eu não respondi. Não conseguia. O que eu poderia dizer? Desculpe se a sua noiva é uma bully mal intencionada? Desculpe por eu não ser uma fracassada? Meu celular vibrou de novo. Uma nova mensagem. Do Léo. Léo, que porra foi aquela? Léo, tá feliz agora? Você fez eu e a Chloe parecermos uns idiotas completos. Léo, você sempre foi invejosa. É patético. Invejosa. A palavra me atingiu como um golpe físico. Eu não era invejosa. Eu estava cansada. Eu estava com raiva. Mas eu nunca, nenhuma vez, tive inveja do Léo. Eu não queria a vida dele. Não queria seu emprego superficial ou o carro chamativo que nossos pais o ajudaram a comprar. Digitei uma resposta. Ela me insultou, Léo. Chamou minha empresa de hobby. E todo mundo riu. Os 3 pontinhos apareceram instantaneamente. Ele estava digitando de volta, furiosamente. Léo, foi uma piada. Meu Deus, você não aguenta nada. Você é sensível pra caramba. Léo, e a propósito, a firma da Chloe estava planejando comprar sua empresinha. Você provavelmente acabou de destruir o negócio todo. Belo trabalho. Você é tão esperta. Meu sangue gelou. A firma da Chloe estava planejando comprar sua empresinha. Como ele sabia disso? Como ela sabia disso? A Veritas não era pública. O nome era conhecido por quase ninguém. Antes que eu pudesse processar, outra mensagem chegou. Meu pai. Pai, me ligue de manhã. Precisamos discutir como administrar isso. Você criou uma situação muito embaraçosa com a família da Chloe. Eles são pessoas muito importantes. Uma situação embaraçosa. Não, parabéns, Amélia. Não, 45 milhões de reais. Como você conseguiu? Senti um vazio se abrir no meu peito. Rolei pelas mensagens novamente, decepcionada, egoísta, cruel, patética, invejosa. Situação embaraçosa. Essas foram as palavras que minha própria família escolheu para mim. Larguei o celular e sentei na cama. O silêncio da casa parecia ensurdecedor. Minha família não estava orgulhosa. Eles estavam furiosos. E então eu entendi a verdade. Eles não se importavam se eu fosse bem-sucedida. Eles se importavam se eu atrapalhasse. Minha vida inteira eu fui a quieta, a estável. O amortecedor emocional da família. Aquela que ouvia seus problemas, mas nunca pedia nada em troca. Eu era aquela que eles podiam apontar e dizer: pelo menos não precisamos nos preocupar com a Amélia. Ela é tão simples. E naquela noite, eu os informei que não era simples. Eu disse a eles que era rica. Eu disse a eles que era inteligente. Eu disse a eles que era poderosa. Eu havia quebrado o roteiro da família. Eu saí do cenário pintado. Fui para a frente do palco. Peguei o microfone e disse à estrela do show para se sentar. Eles não viram uma filha ou uma irmã.
Eles viram uma personagem coadjuvante que de repente exigiu ser a protagonista. Eles estavam com raiva porque eu parei de fazer o meu papel. Meu celular vibrou uma última vez. Era a Chloe. Chloe, eu não sei quem você pensa que é. Chloe, você é só uma contadora invejosa e amargurada. Sempre foi. Chloe, pode brincar com seus numerozinhos o quanto quiser. Você sempre vai ser a irmãzinha triste que mora com os pais. Chloe, boa sorte com sua empresa. Você vai precisar. Li a mensagem. Depois li de novo. Escorria veneno puro. Tanta raiva. Isso era mais do que um insulto passageiro em um jantar. Isso era profundamente pessoal. Levantei-me e fui até minha mesa, olhando para meus monitores escuros e adormecidos. Eles estavam quietos, como eu. Pensei no que Léo havia dito. A firma da Chloe estava planejando comprar sua empresinha. E a mensagem da Chloe: boa sorte com sua empresa. Como ela sabia o nome Veritas? Eu tinha sido meticulosamente cuidadosa. As únicas pessoas que sabiam o nome real eram os executivos do conglomerado, e eles estavam sob um acordo de confidencialidade blindado. Tentei ligar para minha mãe. Eu só queria ouvir uma voz humana. Queria que ela fosse mãe por um minuto. Ela atendeu no terceiro toque. O quê? Sua voz era afiada como vidro. Mãe, eu disse, não é assim. Ela me atacou. Ela insultou o meu trabalho. Amélia, não tenho tempo para esse drama. Ela me cortou. Sua voz puro gelo. Seu irmão está arrasado. O jantar de noivado dele está arruinado. Tudo porque você não conseguiu ser agradável por uma noite. Conserte isso. Peça desculpas a Chloe. Clique. Ela desligou na minha cara. Sentei-me ali no escuro. Eu era a pessoa que havia sido insultada, ridicularizada e vitimizada. E eu era a pessoa que deveria pedir desculpas. Olhei para a mensagem da Chloe novamente. Você sempre vai ser a irmãzinha triste. Um novo sentimento começou a se cristalizar no meu peito. Era frio e duro. Não era tristeza e não era apenas raiva. Era foco. Chloe cometeu um erro crucial. Minha família cometeu um erro crucial. Todos eles pensavam que eu era apenas o pano de fundo. Eles pensavam que eu era uma contadora sem graça. Eles se esqueceram do que eu realmente faço para viver. Eu encontro mentiras. Eu descubro crimes ocultos. E eu nunca, jamais perco. A semana seguinte ao jantar foi uma semana de silêncio insuportável. Uma guerra fria travada nos corredores e durante as refeições que agora eu comia sozinha. Eu descia para pegar um copo d'água e minha mãe, de repente, ficava intensamente focada em esfregar a pia, de costas para mim. Meu pai apenas farfalhava seu jornal, virando uma página ruidosamente. Era muito pior do que gritar. O silêncio era uma forma de punição, projetada para me fazer sentir pequena, para me fazer quebrar. Eles queriam que eu fosse até eles, chorando, e implorasse por perdão. Eu me recusei, eu trabalhei. Fiquei no meu quarto, no telefone o dia todo com minha nova equipe jurídica, finalizando a fusão. O conglomerado estava se movendo rapidamente. O dinheiro estava sendo transferido. O comunicado de imprensa estava sendo redigido. Dentro do meu quarto, eu era a Senhora Barros, a fundadora da Veritas, uma inovadora de tecnologia multimilionária. No momento em que eu andava pelo corredor até o banheiro, eu era a Amélia, a pária da família. Era uma existência bizarra e fraturada. Minha mãe fez uma última tentativa de forçar um retorno ao status quo. No domingo, ela bateu na minha porta. "Jantar em família", disse ela, com os olhos fixos na parede atrás de mim. "Esteja lá embaixo às 6 e tente ser agradável." Era uma ordem, não um convite. Eu desci. Léo e Chloe estavam lá. Meu estômago se contraiu. Estavam todos na sala de estar, bebendo vinho e rindo. Assim que entrei, as risadas morreram. Exatamente como no jantar. "Amélia", disse meu pai, dando-me um aceno seco como se eu fosse uma funcionária júnior que ele mal conhecia. "Oi", eu disse.
Chloe me ofereceu um sorriso tenso e artificial. Era um sorriso que gritava: "Eu venci, Amélia, querida", disse minha mãe. Chloe estava nos contando sobre as flores do casamento. Eles vão importar peônias da Holanda. Que legal, eu disse, sentando-me na cadeira mais distante deles. Eles retomaram a conversa, falando cuidadosamente ao meu redor. Discutiram a lista de convidados, os planos para a lua de mel. Era tudo uma performance, um show projetado para demonstrar que a narrativa da família estava de volta ao roteiro. Eles estavam me mostrando que eu não tinha poder ali. Chloe olhou para mim, girando o vinho em sua taça. "Estamos convidando tantos dos meus colegas da firma", disse ela com a voz intencionalmente alta. "É simplesmente maravilhoso estar rodeada de pessoas que realmente entendem o mundo dos negócios, sabe? Pessoas ambiciosas. Pessoas que realmente fazem as coisas." A alfinetada era inconfundível, direcionada diretamente a mim. Léo passou o braço ao redor dela. "Essa é a minha garota, a mulher mais poderosa que eu conheço." Eu apenas os observei. Não disse nada, apenas observei. Meu silêncio estava se tornando um problema para eles. Eu não estava brigando, não estava chorando, não estava me desculpando. Eu estava apenas observando. Eu era uma auditora em minha própria casa, e isso estava claramente os deixando nervosos. O jantar foi um evento tenso. Comi minha comida em silêncio. Quando estava me levantando para sair, minha mãe disse: "Ah, Amélia, os convites formais serão enviados esta semana. Certifique-se de confirmar sua presença." Outra ordem. O convite chegou 3 dias depois. Encontrei-o na caixa de correio. Um envelope grosso e pesado. Papel cartão creme, caro. Meu nome estava escrito em uma caligrafia perfeita e floreada. Senhora Amélia Barros. Eu o abri. O cartão dentro era ainda mais grosso, as letras em relevo e douradas. "Você está cordialmente convidada para a festa de noivado de Chloe Sampaio e Léo Barros. Sábado, 12 de outubro, 7 horas da noite. Clube de Campo Paineiras, traje black tie." Segurei o cartão na mão. Entendi precisamente o que era aquilo. Não era um convite, era uma intimação. Um teste de minha lealdade. Eles estavam me desafiando a recusar. Esperavam que eu aparecesse, usando um vestido bonito, carregando um presente bonito e sorrindo para as câmeras. Esperavam que eu ficasse no fundo, atrás de Léo e Chloe, atrás dos meus pais. Esperavam que eu me tornasse o pano de fundo mais uma vez. Este convite era a maneira deles de declarar o jogo encerrado. "Você teve seu chilique, agora vai voltar para a linha. Vai voltar para a sua caixa. Vai ser a Amélia sem graça de novo." Eles achavam que o jantar foi um surto único. Achavam que eu era apenas uma garota sensível, que teve uma noite ruim. Eles ainda não tinham ideia de quem eu realmente era. Eles haviam se esquecido que sou uma contadora forense. Fiquei ali, ao lado da caixa de correio, pensando na mensagem de Léo. A firma da Chloe estava planejando comprar sua empresinha. Pensei no desprezo de Chloe. Estamos sim, por uma merreca. Um pensamento frio e claro atravessou todo o drama familiar. Não era apenas um insulto, era informação. Como Chloe sabia o nome Veritas, não era público. Eu só o havia compartilhado com a equipe jurídica do conglomerado. Mantive em segredo de todos os outros. Como a firma dela sabia sobre isso? E por que ela acreditava que poderiam adquiri-lo por uma merreca? Um novo sentimento se instalou em mim. Não era tristeza ou raiva, era curiosidade profissional. Chloe achava que estava jogando um jogo social de status e aparências. Ela estava errada. Isso era negócio. E ela tinha acabado de me mostrar sua mão inteira. Voltei para dentro e coloquei o convite elegante e em relevo na minha mesa, bem ao lado do meu teclado. Sentei-me e abri meu laptop. Eu não estava pensando na festa ou no vestido que usaria. Eu estava pensando em logs de servidor. Eu ia fazer o que faço de melhor. Eu ia fazer uma auditoria na Chloe. Olhei para o convite. "Você está cordialmente convidada."
As letras douradas pareciam zombar de mim. Era uma intimação, uma exigência. Volte, Amélia. Fique quieta, Amélia. Seja o pano de fundo. Olhei do convite para o meu laptop. O mundo da minha família era de papel creme, festas chiques e aparências. Meu mundo era de dados. Meu mundo era de código. Meu mundo era a verdade. Deixei o convite ao lado do teclado e me sentei, minha cadeira rangendo na sala silenciosa. Eu não conseguia parar de pensar em uma coisa. Não eram os insultos, a frieza da minha mãe ou a raiva de Léo. Era um problema de negócios. Como Chloe sabia o nome Veritas? Eu tinha sido tão cuidadosa, operando sob um codinome, Projeto 88, por meses. Quando registrei a empresa, usei um serviço de agente registrado em outro estado. Meu nome não estava em nenhum documento público. As únicas pessoas que sabiam o nome real, Veritas, eram os executivos do conglomerado com o qual eu estava me fundindo, e eles estavam sob um acordo de confidencialidade muito rigoroso e caro. Eles não teriam vazado. Então, como ela sabia? E como ela sabia que sua firma estava tentando adquiri-la? E por que ela disse por uma merreca? Meu coração começou a bater um pouco mais rápido. Isso não era mais um problema de família. Isso era uma violação de segurança. Abri meu laptop, o brilho da tela iluminando meu rosto na sala escura. Minha família pensava que eu era uma contadora sem graça, que apenas somava números. Eles não tinham ideia do que um contador forense realmente faz. Um contador normal trabalha com os números que você lhes dá. Um contador forense encontra os números que você está escondendo. Somos cães de caça digitais. Seguimos o cheiro de uma mentira. Não comecei com o código da Veritas. Comecei com o site de demonstração público. Era um site simples com um formulário de contato e um link para solicitar uma demonstração limitada, projetado para atrair clientes em potencial como conglomerado. Abri o painel de administração do meu servidor e puxei os logs de acesso. Um log de servidor é como um livro de visitas digital de um site. Ele registra cada visitante, seu endereço de IP, a hora que visitou e quais páginas olhou. A maior parte era apenas tráfego normal e robôs de busca. Filtrei os logs, procurando nos últimos 2 meses por qualquer visitante que tivesse passado um tempo anormalmente longo no site. E então, eu encontrei um único endereço de IP. Ele havia visitado meu site 47 vezes nas últimas 3 semanas. Isso não era um cliente em potencial. Isso era pesquisa. Copiei o endereço de IP e colei em uma ferramenta de consulta pública. Apertei Enter. Meu sangue gelou. O endereço de IP estava registrado em SGC Investimentos, São Paulo, Brasil, a firma da Chloe. Minha mão tremia apenas um pouco. Eles não estavam apenas olhando. 47 visitas. Voltei aos logs e examinei o tipo de atividade. Minha respiração ficou presa na garganta. Eles não estavam apenas navegando na página Fale Conosco. Eles estavam rodando scans. Estavam tentando ataques de Directory Traversal. Em português, claro, eles estavam tentando forçar as maçanetas de portas trancadas. Estavam procurando uma maneira de entrar. Eles estavam tentando me hackear. Senti uma onda de tontura. Levantei-me e fui até a janela, olhando para a rua silenciosa e escura. A noiva do meu irmão, a empresa dela. Eles estavam ativamente tentando violar meu sistema. Por quê? Estamos sim, Chloe dissera no jantar, rindo, por uma merreca. Aquilo não era um plano de compra, era uma mentira. Eles não estavam tentando comprar, eles estavam tentando roubar. Sentei-me de novo, meu foco agora afiado como uma navalha. O drama familiar, os sentimentos feridos, os insultos, tudo isso desapareceu no ruído de fundo. Isso era real. Isso era um crime. Será que eles conseguiram entrar? Me perguntei. Será que pegaram meu código? Meu código principal, o próprio algoritmo de IA, não estava naquele servidor. Estava em um sistema separado, desconectado da internet, completamente isolado. Eu era paranoica,
mas era inteligente. Eles não poderiam ter roubado o algoritmo principal. Então, o que eles estavam tentando fazer? Eles estavam tentando chegar à demo. A demo era uma versão muito limitada da Veritas. Funcionava em um pequeno conjunto de dados, mas era uma fração do poder do programa completo. Mas eu me lembrei de algo. 6 meses atrás, preocupada que um concorrente pudesse tentar fazer engenharia reversa da minha demo, eu construí uma armadilha. Chamei de minha armadilha de canário, em homenagem aos canários que os mineiros levavam para as minas de carvão. Se o pássaro parasse de cantar, eles sabiam que o ar estava tóxico. Minha armadilha era um pedaço específico e inútil de código escondido nas profundezas da estrutura de arquivos da demo. Foi projetado para parecer valioso. O arquivo se chamava algoritmo núcleo.py. Era isca. O código dentro era lixo, milhares de linhas de matemática embaralhada e sem sentido. Mas tinha uma outra função. Se alguém acessasse aquele arquivo, baixasse ou mesmo apenas abrisse, ele estava programado para fazer 2 coisas. Primeiro, enviaria um alerta silencioso para o meu e-mail particular. Verifiquei minha caixa de entrada. Nenhum alerta. Droga! Será que a armadilha falhou? Mas espere! Qual era a segunda função? Certo, também estava programado para acionar uma gravação de tela e áudio de 5 minutos do computador que acessou o arquivo, e então salvar essa gravação em uma pasta oculta e criptografada no meu próprio servidor. Era uma aposta arriscada, uma última esperança. Voltei ao sistema de arquivos do meu servidor e naveguei até o diretório oculto. Minhas mãos suavam enquanto eu digitava a senha. A pasta abriu. Estava vazia. Meu coração afundou. Por um momento, me senti derrotada. Eles eram espertos. Não caíram na armadilha. Espere, mudei as configurações. Mostrar arquivos ocultos. Um arquivo apareceu. Catch, TMPA. Tinha 450 megabytes. Era um arquivo de vídeo. Eles tinham mordido a isca. Eles tinham aberto o arquivo. A armadilha tinha funcionado. Olhei para o nome do arquivo, meu dedo pairando sobre o mouse. Eu estava prestes a ver quem estava do outro lado. Estava prestes a descobrir exatamente o que estava acontecendo. Todos os sentimentos voltaram correndo. A humilhação na mesa de jantar, a voz fria da minha mãe, as mensagens furiosas de Léo. Eles achavam que eu era uma piada, uma contadora qualquer. Respirei fundo, meu rosto calmo, minha mente clara. Eu não era uma vítima, eu era uma profissional e estava prestes a analisar as evidências. Cliquei no arquivo. O arquivo de vídeo abriu. Por alguns segundos, a tela ficou preta. O código da minha armadilha de canário tinha um atraso de 10 segundos. Ouvi sons abafados, papéis sendo remexidos, uma cadeira rolando. Então a gravação da tela piscou e ganhou vida. Eu estava olhando para a área de trabalho de um computador, um Mac, com um papel de parede genérico de ondas azuis. Meu código falso, algoritmo, núcleo.py, estava aberto em um editor de texto. Alguém estava rolando por ele, e então ouvi a voz dela, clara como um sino. É isso, disse Chloe. A imagem da webcam apareceu no canto superior direito. Era uma imagem pequena e granulada, mas era inconfundivelmente ela. Ela estava em uma sala de conferências elegante, toda de vidro e aço escovado. 2 homens de terno estavam com ela. Eu não os reconheci. Chloe não estava usando suas roupas de clube de campo. Ela usava um blazer preto elegante, o cabelo preso firmemente para trás. Esta não era a noiva do Léo. Esta era Chloe Sampaio, capitalista de risco. Ela parecia poderosa e arrogante. Este é o algoritmo? Um dos homens perguntou, seu tom cético. Isso é o que nosso cara de TI puxou do site de demonstração dela ontem à noite, disse Chloe, um sorriso de deboche brincando em seus lábios, o mesmo sorriso horrível do jantar. Parece lixo, disse o segundo homem. É só um monte de funções matemáticas aleatórias. Está criptografado, disse Chloe,
com uma nota de irritação na voz. Obviamente. Ela não é tão estúpida. Este é o núcleo. Mande nossa equipe na Índia decifrá-lo. Quero um clone da plataforma dela pronto para nossa apresentação do 3º trimestre. O primeiro homem se inclinou para a frente. Chloe, os sócios não estão confortáveis com isso. Roubo de propriedade intelectual. Isso é um risco enorme. Por que não simplesmente compramos? A garota mora com os pais. Podemos oferecer R$500 mil, ela vai aceitar. Parei de respirar. R$500 mil. Eles achavam que o trabalho da minha vida valia R$500 mil? Chloe riu. Foi um som agudo e feio. Comprar? Por que compraríamos? O irmão dela é um idiota e a família toda não tem noção de nada. Eles acham que ela é só uma contadora amadora. Ela se inclinou para perto da webcam, seu rosto preenchendo o pequeno quadro, como se estivesse olhando diretamente para mim. Sua voz baixou para um sussurro conspiratório. Esqueça comprar. Apenas decifre o algoritmo e clone-o. Vamos chamar de Auditron, ou algum outro nome corporativo estúpido. Quando lançarmos, vamos enterrá-la. Aquela contadora qualquer nunca saberá o que a atingiu. Aquela contadora qualquer. O vídeo terminou. Os 5 minutos acabaram. Minha tela ficou preta. Sentei-me no silêncio absoluto do meu quarto. Eu não estava mais com raiva. Não estava triste. Eu estava fria. Era um sentimento que eu só havia experimentado algumas vezes na minha vida, um sentimento de certeza absoluta e congelante. Ela não tinha apenas me insultado no jantar. Ela estava ativa, profissional e criminalmente tentando destruir minha vida. Ela estava tentando roubar minha empresa, meu futuro e minha família. Eles eram seus cúmplices involuntários. A zombaria e o desprezo deles por mim eram a própria razão pela qual Chloe achava que poderia se safar. A família toda não tem noção de nada, ela dissera. Ela estava certa sobre eles. Ela estava redondamente enganada sobre mim. Reproduzi a gravação novamente, ouvindo suas palavras. Decifre o algoritmo. Clone-o. Aquela contadora qualquer nunca saberá o que a atingiu. Salvei uma cópia do arquivo de vídeo. Em seguida, salvei outra cópia em um pendrive seguro e criptografado, que coloquei na minha carteira. Levantei-me e fui ao banheiro, encarando meu reflexo no espelho. Meu rosto estava pálido, meus olhos arregalados. Eu via sem graça, a quieta, a vítima que todos queriam que eu fosse. Aquela contadora qualquer, sussurrei para o meu reflexo. Este era o momento da decisão. Eu poderia levar esta gravação para o conglomerado. Seu exército de advogados dizimaria a firma de Chloe. Seria silencioso, profissional e limpo. Mas não resolveria o outro problema. Não resolveria minha família. Minha mãe ainda estaria decepcionada. Meu pai ainda estaria envergonhado. Léo ainda pensaria que eu era invejosa. Eles nunca veriam a verdade, apenas pensariam que eu estava sendo difícil de novo. Voltei para o meu quarto e olhei para o convite creme na minha mesa. O clube de campo Paineiras, traje black tie, 7 horas. Todos os amigos deles estariam lá. Todas as pessoas importantes do meu pai, 150 testemunhas. Um novo plano começou a se formar em minha mente. Não era um plano de advogado, não era um plano silencioso e de bastidores, era um plano de contadora forense. Meu trabalho não é apenas encontrar a verdade, é apresentá-la. É pegar milhares de páginas de dados, encontrar a única e crucial mentira e apresentá-la a uma diretoria de uma forma que ninguém possa negar. Eu não ia enviar um e-mail, eu ia fazer uma apresentação. Peguei meu celular e fui ao site do clube de campo. Olhei a página de eventos e encontrei fotos do salão principal. E lá estava, montado no teto, no fundo da sala, um projetor. Verifiquei as opções de aluguel de equipamentos audiovisuais que eles listavam. Usavam uma conexão HDMI padrão. Peguei o arquivo de vídeo do meu computador, converti-o para um simples MP4 e salvei no meu celular. Também salvei um backup na minha nuvem privada. Verifiquei meus acessórios de celular. Eu tinha um adaptador de saída HDMI. Eu estava pronta.
Chloe achava que estava indo a uma festa para celebrar seu noivado com o garoto de ouro. Ela achava que tinha ridicularizado com sucesso a contadora qualquer até o silêncio. Ela estava errada. Ela estava indo para a minha sala de reuniões. Eu ia fazer a apresentação mais importante da minha vida. E todos estavam convidados. Na noite da festa, a casa zumbia com uma energia falsa e nervosa. Minha mãe corria de um lado para o outro, seus saltos clicando freneticamente no piso de madeira. Amélia, você está pronta? Estamos saindo em 5 minutos. Estou indo, mãe. Fui até o topo da escada. Eu havia comprado um vestido. Era simples, preto e longo. Não chamativo, mas elegante. Parecia uma armadura. Minha mãe olhou para mim, seu rosto uma máscara de polidez forçada. Oh, disse ela. Você está bonita? Foi a primeira coisa remotamente gentil que ela me disse em semanas. Era porque a performance estava prestes a começar. Tínhamos uma plateia esta noite. Obrigada, eu disse. Meu pai e Léo esperavam perto da porta, ambos de smoking. Pareciam pinguins, rígidos, idênticos e profundamente desconfortáveis. Meu pai apenas grunhiu. Léo se recusou a sequer olhar na minha direção. O caminho para o clube de campo foi silencioso, o mesmo silêncio pesado e opressivo da noite do jantar. Minha família, envolta em sua bolha de negação. Eu apenas olhava pela janela, meu coração batendo forte. Não era medo, era adrenalina. A mesma sensação que eu tinha antes de rodar uma análise final. A sensação de saber que estava certa e que estava prestes a provar. O Clube de Campo Paineiras era um monumento absurdo ao dinheiro novo. Um enorme prédio branco com pilares gigantes, tentando parecer um pequeno palácio presidencial. Manobristas de jaquetas vermelhas corriam para abrir portas de carros caros e brilhantes. Entramos em um saguão de mármore e ouro, uma conversa alta, enchendo o ar. Um quarteto de cordas tocava em um canto, mas sua música estava quase perdida no barulho. O salão estava lotado. Vi torres de taças de champanhe e mesas transbordando de peônias holandesas. Esta festa deve ter custado uma fortuna. As pessoas importantes do meu pai estavam por toda parte. Juízes, políticos locais, empresários, todos sorrindo, rindo e atuando. Minha mãe agarrou meu braço, seus dedos cravando na minha pele. Amélia, ela sussurrou, sua voz urgente e baixa. Por favor, seja legal esta noite, pelo seu irmão, por mim. Apenas sorria. Não faça uma cena. Olhei para ela. Seus olhos estavam suplicantes. Ela não estava pedindo como mãe, estava pedindo como co-estrela. Não estrague o show. Dei a ela um sorriso pequeno e calmo. Eu vou, mãe, eu disse. E eu estava falando sério. Peguei um copo d'água de um garçom que passava, encontrei uma mesinha pequena e discreta no fundo da sala e esperei. Assisti ao show se desenrolar. Chloe era a estrela, brilhando em um vestido branco e cintilante. Ela deslizava pela sala, sua risada alta e brilhante. Léo estava ao seu lado, segurando sua mão, seu rosto brilhando com um senso de orgulho restaurado. Ele era o garoto de ouro novamente. Meus pais circulavam pela sala. Ah, sim, a Chloe é simplesmente maravilhosa. Ele está tão feliz. Ninguém falou comigo. Eu era o pano de fundo, a invisível. Eu estava exatamente onde eles queriam que eu estivesse. Fiquei sentada lá por 1 hora, apenas observando. Vi Chloe beijar a bochecha do meu pai. Vi minha mãe abraçá-la. Vi Léo girá-la na pista de dança. Observei a mulher que estava ativamente tentando destruir minha vida ser celebrada como o novo centro do universo da minha família. E a certeza fria e dura dentro de mim se transformou em aço. Finalmente, a música suavizou. Meu pai foi até o pequeno palco na frente da sala e bateu no microfone, produzindo um chiado de feedback que ecoou pelo salão. Todos riram. Testando, testando, disse meu pai, radiante. Boa noite a todos. Leonor e eu estamos tão emocionados, tão orgulhosos de recebê-los todos aqui esta noite para celebrar meu filho,
Léo, e sua incrível e brilhante noiva, Chloe. A sala explodiu em aplausos. Meu pai começou um discurso longo e chato sobre família, legado e a próxima geração. Eram apenas palavras, vazias e sem sentido. Então, Léo pegou o microfone. Ele falou sobre como Chloe era a mulher mais inteligente e bonita que ele já conhecera. Chloe apenas sorriu e mandou um beijo para ele. Os brindes terminaram. O quarteto de cordas começou a tocar novamente. Meu pai disse: "Agora, por favor, aproveitem o champanhe, aproveitem a comida." Esta era a minha deixa. Levantei-me e comecei a andar do fundo da sala. Meus saltos estalavam no chão polido. Clique, clique, clique. Era um som pequeno, mas as cabeças começaram a se virar. Minha mãe me viu e seus olhos se arregalaram em pânico. Meu pai me viu e seu sorriso congelou. "Amélia", ele disse no microfone, "o que você está fazendo?" Subi os 3 degraus até o palco e parei ao lado dele. Eu estava perfeitamente calma. Peguei gentilmente o microfone de sua mão. Ele estava chocado demais para resistir. Virei-me para a multidão. 150 rostos me encaravam. A sala ficou em silêncio. "Oi, pessoal", eu disse. Minha voz não tremeu. Estava clara e firme. Olhei diretamente para Chloe, que estava parada no meio da sala, segurando uma taça de champanhe. Seu sorriso havia desaparecido. Seus olhos se estreitaram. "Chloe", eu disse, "eu só queria dizer, você estava certa." Pude ouvir minha mãe ofegar. "Você estava certa sobre o meu trabalho", continuei. Minha voz ainda leve e conversacional. "Ser contadora é chato. Tão chato. Especialmente quando você tem que revisar horas e horas de filmagens de segurança interna." A sala estava cheia de sobrancelhas franzidas e confusas. "Mas às vezes", eu disse, "você encontra algo, um pequeno detalhe, um padrão, uma mentira, e você tem a obrigação de mostrar isso à diretoria. Você tem que fazer uma apresentação." Tirei meu celular e um pequeno adaptador branco da minha pequena bolsa preta. "Amélia, pare!" Meu pai sibilou ao meu lado. Eu o ignorei. Fui para o lado do palco, onde estava o carrinho de equipamentos de áudio e vídeo. O projetor estava ligado, exibindo uma apresentação de slides de Léo e Chloe na enorme tela acima do palco. Desconectei o cabo HDMI do laptop deles. A tela ficou preta. Conectei o adaptador ao meu celular e, em seguida, conectei o cabo HDMI ao adaptador. "Amélia, estou te avisando", meu pai sussurrou freneticamente. Segurei meu celular na mão e voltei para o centro do palco. Olhei para Chloe. "Esta é uma apresentação para meus novos sócios", eu disse. "Mas achei que todos vocês deveriam ver também." Apertei o play. A tela preta piscou e o arquivo de vídeo abriu. A imagem granulada da sala de conferências preencheu a tela gigante, e a voz de Chloe, sua voz real, encheu o salão silencioso. "Mande nossa equipe na Índia decifrá-lo. Quero um clone da plataforma dela pronto para nossa apresentação do 3º trimestre." A sala inteira congelou. Alguém deixou cair um copo que se estilhaçou no chão. O quarteto de cordas parou de tocar. Vi o rosto de Chloe. Seu bronzeado caro havia desaparecido. Ela estava branca como um fantasma. Sua taça de champanhe inclinou, derramando o conteúdo em seu vestido branco. Léo olhou da tela para Chloe e de volta para a tela, sua expressão de horror completo e crescente. Minha mãe tinha as 2 mãos cobrindo a boca. A gravação continuou, a voz do homem clara e alta. "Chloe, os sócios não estão confortáveis com isso. Roubo de propriedade intelectual. Isso é um risco enorme." E então, a frase final. O rosto de Chloe, com 3 metros de altura na tela, desdenhoso. Sua voz, ecoando pelos tetos altos. "Esqueça comprar. Apenas decifre o algoritmo e clone-o. Vamos chamar de Auditron, ou algum outro nome corporativo estúpido. Quando lançarmos, vamos enterrá-la. Aquela contadora qualquer nunca saberá o que a atingiu." O vídeo terminou. A tela ficou preta novamente. O silêncio na sala era absoluto. Um silêncio morto. Perfeito.
Fiquei ali por um instante, deixando o silêncio pairar no ar, deixando todos eles verem. Esta era-se a verdade. Estes eram os meus dados. Ninguém estava rindo agora. Fiquei no palco, no silêncio, e olhei para 150 pessoas importantes. Elas apenas me encaravam, congeladas, suas máscaras de polidez de clube de campo estilhaçadas. Olhei para minha família. O rosto do meu pai estava cinzento. Minha mãe parecia que ia desmaiar. Léo apenas encarava Chloe, seu rosto uma tela de confusão e nojo. E Chloe, ela ainda estava paralisada no meio da sala, seu vestido branco agora manchado de champanhe. Levantei o microfone novamente, minha mão perfeitamente firme. Isso, eu disse, minha voz calma e clara, chama-se roubo de propriedade intelectual. É um crime, e você acabou de confessar na frente de 150 testemunhas. Deixei a informação assentar. Ah, acrescentei, como se fosse um pensamento posterior. E a Veritas não está sendo vendida, pelo menos não por uma merreca. Virei meu olhar para a multidão atônita. Ela está se fundindo com a empresa-mãe da SGC Investimentos, o conglomerado que é dono da firma da Chloe. Ouvi alguns suspiros. Vi um homem na primeira fila, um advogado proeminente que reconheci, balançar a cabeça lentamente. Ele entendeu. Meu novo cargo começa na segunda-feira, eu disse. Serei a nova chefe global de conformidade. Estarei supervisionando todas as auditorias internas e... Fiz uma pausa, olhando diretamente para Chloe. O que significa, Chloe? Que a partir de segunda-feira de manhã, eu sou a chefe do seu chefe. Eu disse a última parte em voz baixa, mas o microfone levou minha voz a todos os cantos daquela sala silenciosa. Olhei para ela, a noiva brilhante, a mulher poderosa. Ela parecia apenas pequena, patética. Coloquei o microfone cuidadosamente de volta em seu suporte, certificando-me de que não fizesse barulho. Então, virei-me e desci os 3 degraus. Comecei a sair do salão. Foi a caminhada mais longa da minha vida. Passei pela torre de champanhe, passei pelas peônias, passei por Léo. Ele não olhou para mim, apenas continuou encarando Chloe com a boca aberta. Passei pelos meus pais. Meu pai estendeu a mão e tentou agarrar meu braço. Amélia, disse ele, sua voz um sussurro quebrado. Puxei meu braço sem olhar para ele e continuei andando. Saí do salão, atravessei o saguão de mármore e empurrei as grandes e pesadas portas da frente. O ar frio da noite bateu no meu rosto. Parecia limpo, parecia real. Entreguei meu ticket ao manobrista. Eu não tinha um carro chamativo, apenas meu sedã prático e sem graça. Entrei, liguei o motor e me afastei do clube de campo. Não olhei para trás. Não vi a festa implodir, os convidados sussurrando e saindo em massa. Não vi meu pai tentando controlar os danos. Não vi minha mãe chorando no banheiro. Não vi Léo e Chloe terem sua primeira e última briga de verdade. Mas eu sabia que tudo aconteceu. Meu celular começou a tocar antes mesmo de eu chegar na metade do caminho para casa. Era minha mãe. Olhei para a tela e silenciei a chamada. Tocou de novo, meu pai. Silenciei. Tocou de novo. Léo. Silenciei. Quando cheguei em casa, tinha 14 chamadas perdidas. Subi para o meu quarto, tirei o vestido preto e coloquei meu pijama. Sentei-me à minha mesa e abri meu laptop pessoal. Enviei um e-mail para a CEO do conglomerado, a mulher com quem negociei. Assunto: urgente. Questão de segurança interna. SGC Investimentos. Corpo. Prezada. Senhora Calpapá. Senhora Alvarez, descobri uma tentativa ativa de funcionários da SGC Investimentos de roubar o código-fonte da Veritas. Tenho provas irrefutáveis em vídeo e áudio. Também tornei essas provas públicas. Por favor, me ligue assim que possível para discutirmos. Atenciosamente, Amélia Barros. Ela me ligou 60 segundos depois. Eram 10 da noite de um sábado. Senhora Barros, disse ela, sua voz afiada como gelo. Conte-me tudo. Então eu contei.
As consequências foram rápidas e brutais. Na segunda-feira de manhã, Chloe Sampaio foi demitida por justa causa e escoltada para fora do prédio pela segurança. Os 2 homens do vídeo também foram demitidos. A equipe jurídica do conglomerado enviou a Chloe uma notificação extrajudicial tão aterrorizante que efetivamente a colocou na lista negra do mercado financeiro para o resto da vida. Sua família importante de repente ficou muito quieta. O noivado de Léo terminou. Não soube por ele. Soube pela minha mãe, que batia na porta trancada do meu quarto. Amélia, por favor, você o arruinou. A vida dele acabou. A culpa é sua. Eu apenas fiquei sentada na minha mesa, programando. Léo, o garoto de ouro, havia perdido seu brilho. Sua noiva brilhante era uma criminosa em desgraça. Todos os seus amigos, todos os amigos do meu pai, todos sabiam. A performance acabou. O show foi cancelado. E eu, a sem graça, havia escrito a cena final. A semana após a festa foi a semana mais barulhenta da minha vida. Meu celular não parava de tocar. Eu não atendi. Mantive a porta do meu quarto trancada. As batidas eram constantes. Amélia, abra esta porta! A voz do meu pai, não pedindo, ordenando. Eu o ignorei. Amélia, por favor, filhinha, por favor. A voz da minha mãe soluçando. Você está destruindo esta família. O que você fez conosco? O que as pessoas vão dizer? Eu apenas coloquei meus fones de ouvido com cancelamento de ruído. Ouvi as mensagens de voz uma vez, no final de cada dia. Foi como uma auditoria do colapso da minha família. As mensagens da minha mãe eram uma torrente de lágrimas e súplicas. Como você pôde fazer isso com seu irmão? Você nos arruinou. A humilhação. Não podemos nem ir ao clube. Todo mundo está falando. As mensagens do meu pai eram pura estratégia raivosa. Não é assim que resolvemos as coisas, Amélia. Você fez um espetáculo público. Você precisa descer. Precisamos consertar isso. Precisamos de um plano. Ele ainda estava tentando dirigir a narrativa, ainda convencido de que isso era apenas um show. As mensagens de Léo eram pura raiva incoerente. Apenas gritos. Eu te odeio. Você arruinou minha vida. Você sempre teve inveja de mim. Você é uma patética e fria. Eu te odeio. As mensagens de Chloe foram as mais interessantes. Primeiro vieram as ameaças. Você vai ter notícias do meu advogado, sua vagabunda. Isso é difamação. Então, depois que seus advogados claramente revisaram as evidências, o tom mudou para desespero. Amélia, por favor, podemos conversar sobre isso. Não faça isso. Você vai arruinar minha carreira. Eu te dou qualquer coisa. Por favor, apenas me ligue. Apaguei todas. Bloqueei seus números. Minha mãe, meu pai, meu irmão, Chloe, um por um. Bloquear, 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 bloquear. As ameaças de Chloe eram vazias. A equipe jurídica do conglomerado era uma muralha de tijolos. Eles a informaram que, se ela me contatasse novamente, eles entrariam com acusações criminais pelo roubo de propriedade intelectual. Ela se calou. As batidas na minha porta finalmente pararam. A casa ficou quieta de novo, mas era um tipo diferente de silêncio. Não era o silêncio da negação, era o silêncio de um túmulo. Fiz minhas malas. 2 malas, meus laptops, meus discos rígidos. A fusão foi finalizada. Os contratos foram todos assinados. Meu novo título era real. Meu novo salário era real. Os 45 milhões do acordo inicial estavam na minha conta bancária. Olhei para o número. Não parecia real. Comprei uma passagem de avião, só de ida. Na noite, antes de partir, desci as escadas. Meus pais estavam na sala de estar, sentados no escuro. A TV estava desligada. Eles pareciam mais velhos, menores. Eles me viram parada na porta. Amélia? Minha mãe sussurrou. Estou indo embora, eu disse em voz baixa. O quê? O que você quer dizer? Meu pai perguntou, levantando-se. Estou me mudando, eu disse. Minhas malas estão perto da porta. Um carro vai me buscar em 1 hora para me levar ao aeroporto. Você me pode simplesmente ir embora.
disse minha mãe, sua voz falhando enquanto começava a chorar. Você é nossa filha. Eu era o pano de fundo de vocês, afirmei, minha voz desprovida de raiva. Era apenas um fato. Nós não queríamos dizer isso, Amélia, disse meu pai. Você sabe que te amamos. Estamos orgulhosos de você. Orgulhosos, essa palavra, a que eu ansiava ouvir minha vida inteira. E agora, quando finalmente veio, não significava nada. Era apenas mais uma fala, outra tentativa de consertar a cena. Não, vocês não estão, eu disse, minha voz ainda baixa. Vocês não estão orgulhosos, vocês estão apavorados, vocês estão envergonhados e estão com raiva porque eu parei de fazer o meu papel. Olhei para eles, as duas pessoas que deveriam me amar incondicionalmente. Adeus, eu disse. Virei-me e saí pela porta da frente, sem esperar por uma resposta. Mudei-me para Lisboa, em Portugal. Não lhes disse para onde estava indo. Consegui um lindo apartamento com vista para o Rio Tejo. Posso ouvir os bondes passando de manhã. Posso trabalhar de qualquer lugar. Meu novo trabalho é sobre conformidade, é sobre dados, é sobre encontrar a verdade. Sou muito, muito boa no meu trabalho. No primeiro mês, eu apenas me curei. Comprei pastéis de nata na pastelaria local. Tomei café em praças ensolaradas. Caminhei por mosteiros antigos e contemplei arte com séculos de idade. Eu estava cercada por beleza real, não pela performance falsa e chamativa do clube de campo. Não falei com minha família por 6 meses. Minha nova vida é tranquila. Esta noite, estou sentada na minha pequena varanda enquanto o sol se põe sobre o rio. Acabei de fechar meu laptop. O acordo de 45 milhões de reais é história antiga. Meus cheques de royalties chegam a cada trimestre. Estou segura. Sou bem-sucedida. Sou livre. Tomei um gole de vinho e fechei os olhos. E pela primeira vez em toda a minha vida, eu verdadeiramente, finalmente, dormi a noite inteira. Às vezes, o silêncio não é um sinal de fraqueza, é o som da paz. Curta, inscreva-se e me diga de onde você está assistindo, porque às vezes a pessoa quieta é quem escreve a auditoria final. Fim da história.